O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, 518 capítulo. Em Jerusalém, o encontro com o cego curado, o cego de nascença, e o discurso que revela Jesus como o bom pastor. Valtorta descreve a visão do dia 25 de outubro de 1946. Jesus, tendo entrado na cidade pela porta de Herodes, vai atravessando-a e se dirigindo para o Tiropeum e o subúrbio de Ofeu. Estamos indo para o templo? Pergunta Iscariotes. Sim. Cuidado com o que estás fazendo, chamo-lhe muito a atenção. Não pararei, pois é o tempo da oração. Eles te prenderão. Não. Entraremos pelas portas do norte e sairemos pelas portas do sul, e eles não terão tempo de organizar-se para me fazerem mal. A não ser que haja sempre atrás de mim alguém que me vigie e me mostre a eles. Ninguém replica a Jesus, e ele continua indo para o templo, que lá vem aparecendo em cima de sua colina como um espectro em sua luz verde amarelada, em uma manhã cor de chumbo de inverno, durante o qual o sol nascente não é mais do que uma lembrança de um sol que teima em apresentar-se, procurando abrir para si um espaço vazio por entre as nuvens pesadas. Mas é um esforço inútil. O esplendor alegre da aurora reduziu-se a um reflexo amortecido de um amarelo irreal, que não se espalhou, mas deixou apenas algumas manchas misturadas a uns laivos de chumbo listrados de verde. E exposto a esta luz, os mármores e o ouro do templo parecem amortecidos, tristes, eu diria até lúgubres, como ruínas emergindo de alguma região da morte. Jesus olha atentamente para esta cena ao subir para o muro e olha também para os rostos das pessoas que vão chegando pela manhã. A maior parte delas são pessoas humildes, são hortelãos, pastores, com os seus animalzinhos para o matadouro. Os servos e as donas de casa que se dirigem para as feiras. Todas são pessoas que lá se vão silenciosas, envolvidas em seus mantos um pouco inclinadas para se defenderem do vento da manhã. Também os rostos de todas parecem estar mais pálidos do que estão normalmente os rostos desta raça. E é a luz estranha que os torna assim verdoengos ou quase cor de pérolas, dentro do contorno dos tecidos coloridos de seus mantos, que certamente não se adaptam àquele verde e nem ao roxo vivo, nem ao amarelo intenso, para poderem lançar reflexos dourados sobre os rostos. Alguns saúdam o mestre, mas sem pararem. A hora não é de parar. Mendigos não são vistos por enquanto a lançar seus lamentos, seus gritos nas encruzilhadas e por baixo das grandes abóbodas, que pouco a pouco vão cobrindo as ruas. A hora e a estação contribuem para a liberdade com que Jesus pode prosseguir sem encontrar obstáculos. Eles, chegados ao muro, entram, vão para o átrio dos israelitas. Vão rezando enquanto há um som de trompas que, pelo seu timbre, eu diria serem de prata. Anuncia certamente alguma coisa importante e se espalha pela colina enquanto um perfume de incenso vem se difundindo suavemente, desfazendo quaisquer outros odores menos agradáveis que se possam sentir no alto do Monte Mória. Isto é, o perpétuo, eu diria, o natural odor da carne dos animais degolados e que vai sendo exposta à ação do fogo e da farinha queimada, da gordura quente, que sempre começa a coagular-se lá em cima, mais ou menos forte, mas sempre presente por causa dos contínuos holocaustos. Eles vão indo para outra direção e começam a ser notados pelos primeiros que vão chegando ao templo, pelos que trabalham nele, pelos cambistas e vendedores que estão montando suas bancas e seus recintos, mas por enquanto são poucos demais e a surpresa é tão grande que eles nem sabem o que fazer. Mas entre uns e outros trocam palavras que revelam seu espanto. Ele voltou. Ele não foi para Galiléia como diziam.
Mas onde é que ele estava escondido se não foi achado em lugar nenhum? Ele quer mesmo desafiá-los. Que estulto! Que santo! E assim por diante, segundo a opinião de cada um. Jesus já está fora do templo e desce para a rua que vai para o fio. Quando na encruzilhada, com algumas estradas que sobem para Sião, ele esbarra com o cego de nascença que há pouco foi curado e que, carregado de cestas cheias de maçãs muito cheirosas, ia indo alegremente, caçoando com outros jovens carregados como ele e que vão indo para o lado oposto ao dele. Talvez ao jovem aquele encontro iria passar sem ser observado, pois ele não conhece o rosto de Jesus e nem os dos apóstolos. Jesus, porém, não deixa de conhecer o rosto do miraculado e o chama. Sidonias, chamado Bartolomeu, se vira e olha como quem estivesse fazendo uma pergunta para o homem alto e majestoso, ainda que humildemente vestido, que o chamou pelo nome ao dirigir-se para um pequeno beco. Vem cá, ordena-lhe Jesus. O jovem se aproxima dele sem depor no chão sua carga. Olha de soslaio para Jesus e, achando que ele é alguém que quer comprar maçãs, lhe diz: O meu patrão já as vendeu, mas ele tem outras se quiseres. São bonitas e boas. Elas vieram ontem dos pomares de Saron, e se comprares muitas terás um bom desconto, porque... Jesus sorri, levantando a mão direita, como para fazer parar toda aquela falação do jovem, e diz: Eu não te chamei para comprar as maçãs, mas para congratular-me contigo e bendizer contigo ao Altíssimo, que te concedeu sua graça. Oh, sim! Eu faço isso continuamente pela luz que estou vendo, pelo trabalho que eu posso fazer por ajudar meu pai e minha mãe. Enfim, eu achei um bom patrão. Ele não é hebreu, mas é bom. Os hebreus não gostavam de mim, porque sabiam que eu fui expulso da sinagoga. Disse o jovem, pondo a cesta no chão. Então eles te expulsaram. Por quê? Que foi que fizeste? Eu? Nada. Eu te garanto. Foi o Senhor que o fez. Ele num sábado me fez achar aquele homem que dizem ser o Messias, e ele me curou como tu estás vendo, e por isso foi que eles me expulsaram. Então aquele que te curou afinal não te fez um bom serviço. Provoca-o Jesus. Não digas isso, homem. Tu estás blasfemando. Antes de tudo, ele me mostrou que Deus me ama e depois me deu a visão. Tu não sabes o que é ver, porque sempre viste, mas uma pessoa que nunca tinha visto, é com a vista que vemos todas as coisas ao mesmo tempo. Eu te digo que quando eu enxerguei lá perto de Siloé, eu ri e chorei, mas de alegria, sabes? Eu chorei de um modo como nunca tinha chorado no tempo da minha desventura, porque foi aí que eu compreendi como ela havia sido grande, como é bom o Altíssimo. E agora eu posso ganhar a minha vida e com um trabalho decente. E depois, isto é o que mais de que tudo eu espero que me conceda o milagre recebido. E depois espero encontrar o homem que se diz o Messias e o discípulo dele que me... E que farias então? Eu queria bendizê-lo, a ele e ao seu discípulo, e quereria dizer ao mestre que me tomasse como seu servo. Como? Por causa dele tu estás excomungado? Com dificuldade encontras trabalho, pode até ser punido, e queres servi-lo? Não sabes que são perseguidos todos aqueles que acompanham ao que te curou? Eu sei, mas ele é o Filho de Deus. Isso é o que se diz entre nós. Por mais que aquelas lá de cima, e mostra o templo, não queiram que se diga. E então não vale a pena deixar tudo para servir a ele? Crês então no Filho de Deus na presença dele na Palestina? Eu creio, mas quereria conhecê-lo para crer nele não somente com o meu entendimento, mas com todo o meu ser. Se tu sabes quem ele é e onde se encontra, dize-o a mim, para que eu vá a ele e o veja, e creia completamente nele e o sirva. Tu já o viste, e não é necessário que tu vás a ele. Este com quem você está falando, vendo neste momento, e que te está falando, é o Filho de Deus. Eu não posso afirmá-lo com toda segurança, mas parece-me que ao dizer estas palavras, Jesus tenha quase passado por uma brevíssima transfiguração, mostrando-se em grande beleza, eu diria em grande esplendor.
Diria que para premiar o homem humilde que acredita nele e para confirmá-lo em sua boa fé, tenha pelo espaço de um instante revelado sua futura beleza. Quero dizer, aquela que ele assumirá depois da ressurreição e conservará no céu, e de um corpo humano glorificado, a de um corpo humano glorificado, unido à inexprimível beleza da perfeição que é dele. Um instante eu digo, um relâmpago, mas o canto meio escuro para onde tinham ido, a fim de falar por baixo da arquivolta do beco, ilumina-se estranhamente com uma luminosidade que, repito, o faz ficar belíssimo. Depois volta tudo a ficar como antes, menos o jovem, que agora está tombado no chão com o rosto na poeira e que adora, dizendo: Eu creio, Senhor, meu Deus. Levanta-te. Eu vim ao mundo para trazer a luz e o conhecimento de Deus, para provar os homens e julgá-los. Este meu tempo é tempo de escolha, eleição e seleção. Eu vim para que os puros de coração e de intenção, os humildes, os mansos, os amantes da justiça, da misericórdia, da paz, aqueles que choram e aqueles que sabem dar às diversas riquezas materiais o seu real valor e preferir as coisas espirituais às riquezas materiais. Encontrem o que o seu espírito deseja. E aqueles que eram cegos, porque os homens levantaram grossas muralhas para impedir a passagem da luz, isto é, o conhecimento de Deus, para que eles vejam e para que os que acham que estão vendo se tornem cegos. Então tu odeias uma grande parte dos homens e não és bom como dizes ser. Se assim fosses, procuraria que todos vissem e que quem já vê não ficasse cego. Interrompem-no alguns fariseus que acabaram de chegar, vindos da estrada mestra, e que se aproximam com outros cautelosamente, tendo chegado por detrás do grupo dos apóstolos. Jesus se volta e olha para eles, mas agora ele não está mais transfigurado em sua doce beleza. É um Jesus bem severo este que fixa sobre os seus perseguidores os seus olhos de safira, enquanto sua voz não tem mais a nota de ouro da alegria, mas é a de bronze, e como o som do bronze, ela é incisiva e severa ao responder-lhes. Não sou eu que quero que não vejam a verdade aqueles que no momento a estão combatendo, mas são eles mesmos que levantam placas diante de suas pupilas para não verem, e se fazem de cegos por sua livre vontade. E o Pai me mandou para que a separação se faça, e sejam verdadeiramente conhecidos os filhos da luz e os filhos das trevas, os que querem ver e os que querem ficar cegos. Estaremos também nós entre esses cegos? Se estivesses, mas procurasses ver, não terias culpa por isso. Mas é porque dizeis, não, nós enxergamos, e depois não quereis ver que vós pecais. O vosso pecado permanece porque não procurais ver, ainda que sejais cegos. E o que devemos ver? O caminho, a verdade e a vida. Um cego de nascença como este era, com o seu bastãozinho, sempre pôde encontrar a porta de sua casa e andar por dentro dela, pois conhece sua casa. Mas se ele fosse levado a outros lugares, não poderia entrar pela porta da casa nova, porque não saberia onde ela está, e daria cabeçadas contra as paredes. O tempo da nova lei chegou, tudo se renova, e um mundo novo, um novo povo, um novo reino estão surgindo. Agora aqueles que são dos tempos passados não conhecem este. Eles conhecem o tempo deles. São como uns cegos levados para o novo povoado, onde está o palácio real do Pai, mas do qual eles não sabem o lugar em que fica. Eu vim para conduzi-los e introduzi-los neste novo local, e para que o vejam. Mas eu sou eu mesmo a porta pela qual se chega à casa paterna do reino de Deus, a luz e a vida. E sou também aquele que veio para reunir o rebanho que ficou sem guia, e além de conduzi-lo para um único ovil, o do Pai. Eu sou a porta do ovil do meu Pai, porque eu sou ele mesmo, ao mesmo tempo, porta e pastor. E lá eu entro e saio quando quero, como e quando quero. Lá entro livremente pela porta, pois eu sou o verdadeiro pastor. Quando alguém vem dar às ovelhas de Deus outras informações ou procura desviá-las, levando-as para outras moradas e outros caminhos, não é o bom pastor, mas um pastor falso. E assim, quem não entra pela porta do ovil,
mas procura entrar por outra parte. Pulando por cima da cerca não é um pastor, mas um ladrão e assassino, que lá entra com a intenção de roubar e matar, para que os cordeirinhos roubados não fiquem se lamentando e chamando a atenção dos guardas e do pastor. Até as ovelhas do rebanho de Israel procuram introduzir falsos pastores em seu meio, a fim de desviá-los para fora das pastagens e para longe do verdadeiro pastor. E eles entram dispostos até arrancá-los do meio do rebanho com violência. Nessa ocasião, até dispostos a matá-los e feri-los de todos os modos, para que não vão dizer ao pastor quais são as astúcias dos falsos pastores, nem gritem pedindo a Deus que os proteja contra os seus inimigos e inimigos do pastor. Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me conhecem. E me conhecem aqueles que são para sempre os porteiros do verdadeiro vil. Esses conheceram a mim e o meu nome. E o disseram para que ele fosse conhecido em Israel, e disseram como eu sou, e prepararam os meus caminhos. E quando minha voz foi ouvida, eis que o último deles me abriu as portas, dizendo ao rebanho que estava à espera do verdadeiro pastor, ao rebanho reunido em torno do seu bastão: Ei, este é aquele em quem falei, que vinha depois de mim, alguém que me precede, porque já existia antes de mim e eu não o conhecia. Mas por isso, e para que sejais prontos para recebê-lo, eu vim batizar com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. E as ovelhas boas ouviram a minha voz, e quando eu as chamei pelo nome, elas vieram correndo. E eu as levei comigo, assim como faz um verdadeiro pastor, conhecido por suas ovelhas, que o reconhecem pela voz e o acompanham por toda parte aonde ele vai. E quando as faz sair todas, caminha diante delas, e elas vão atrás dele, porque amam a voz do pastor, ao passo que elas não vão atrás de um estranho, mas pelo contrário, elas fogem para longe dele, porque não o conhecem e o temem. Eu também caminho à frente das minhas ovelhas para ensinar-lhes o caminho e enfrentar por primeiro os perigos, e mostrá-los ao rebanho que eu quero conduzi-los com segurança até o meu reino. Por acaso Israel não é mais o reino de Deus? Israel é o lugar onde o povo de Deus deve reunir, subir para a verdadeira Jerusalém e para o reino de Deus. E o Messias prometido, então, aquele que tu dizes ser, não é ele quem vai fazer Israel triunfar glorioso, dono do mundo, sujeitando ao seu cetro todos os povos e vingando-se ferozmente de todos aqueles que o sujeitaram, desde quando ele se tornou um povo? Não é verdade nada disso, então? Tu negas os profetas? Tu dizes que nossos rabis são os estudos e tu? O reino do Messias não é deste mundo. Ele é o reino de Deus fundado sobre o amor. Não é outra coisa. E o Messias não é um rei de povos e milícias, mas rei do Espírito. Rei de espíritos. Do povo eleito virá o Messias, da estirpe real e sobretudo de Deus que o gerou e o mandou. Do povo de Israel é que se iniciou a fundação do reino de Deus, a promulgação da lei do amor, o anúncio da boa nova, da qual fala a promulgação da lei do amor, o anúncio da boa nova, do qual fala o profeta. Mas o Messias será rei do mundo, rei dos reis, e o seu reino não terá fim, nem limites, nem no tempo e nem no espaço. Abri os olhos e aceitai a verdade. Não entendemos nada destes teus delírios. Tu dizes palavras sem nexo. Fala, responde-nos sem parábolas. És ou não és o Messias? E ainda não compreendestes. Por isso eu vos disse que sou a porta e o pastor. Até agora ninguém pode entrar no reino de Deus, porque ele estava fechado e sem saídas. Mas agora eu vim, e a porta para entrar nele está aberta. Outros já disseram que eram Messias também, e depois foram reconhecidos como os ladrões e rebeldes, e a justiça humana puniu a patifaria deles. Quem é que nos garante que tu não és um como eles? Estamos cansados de sofrer, de fazer o povo sofrer o rigor de Roma, graças aos mentirosos que se dizem reis e levam o povo a sublevações. Não, a vossa frase não é exata. Vós não quereis sofrer, isso é verdade. Mas que o povo sofra, com isso, vocês não se importam. E tanto é verdade que ao rigor dos que nos dominam ajuntam o vosso rigor também, oprimindo-o com os dízimos odiosos e ao povo miúdo com muitas outras coisas. Quem é que vos garante que eu sou um malandro?
as minhas ações, não haverei de ser eu quem vá colocar sobre vós o peso da mão de Roma. Mas, pelo contrário, o que às vezes aconteceu foi que eu aconselhasse aos dominadores e aos dominados paciência e humanidade. Pelo menos essas duas. Muitas pessoas, pois já juntou muita gente, vai sempre aumentando. Acho que é ela que está falando, desculpa. Muitas pessoas, pois lá já se juntou muita gente, sempre vai aumentando a ponto de ficar interrompido o trânsito sobre a estrada mestra, e por isso vão ocupando espaço no pequeno beco, sob os arcos do qual ressoavam as vozes, e aprovam dizendo: falou bem a respeito dos dízimos, é verdade. Ele a nós aconselha submissão aos romanos, piedade. Os fariseus, como sempre, ficam enfurecidos pela aprovação da multidão e se tornam ainda mais mordazes no tom com que se dirigem ao Cristo. Responde sem tantas palavras e mostra que és o Messias. Em verdade, eu vos digo que eu sou. Somente eu é que sou a porta do ovil, que é o céu. Quem não passa por mim não pode entrar. É verdade, já houve falsos messias e haverá ainda outros. Mas o único verdadeiro Messias sou eu. Quantos até hoje já vieram, dizendo-se tais, mas não eram ladrões e salteadores. E eles não somente se faziam chamar Messias por alguns poucos de sua mesma classe, mas também por outros ainda que, sem se darem aquele nome, exigem uma adoração que nem ao verdadeiro Messias é prestada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas estai atentos. Nem aos falsos messias e nem aos falsos pastores e mestres as ovelhas deram ouvidos, porque o espírito delas percebia a falsidade da voz deles, que queriam mostrar-se amáveis, mas eram cruéis. Somente uns bodes é que os seguiram, para serem seus companheiros em suas velhacarias. Bodes selvagens, indômitos e que não querem entrar no ovil de Deus sob o cetro do verdadeiro rei e pastor. Por isso agora é o que se vê em Israel. Pois isto agora é o que se vê em Israel, que aquele que é rei dos reis se torne o pastor do rebanho, enquanto tempos atrás aquele que era pastor do rebanho se tornou rei. E tanto um como o outro vêm da mesma raiz, isto é, da raiz de Assaí, como está dito nas promessas e profecias. Na raiz de Isaí, Issaí, como está dito nas promessas e profecias. Está dito em Isaías 11, 1, 10 e Jeremias 23, 5, 6. Os falsos pastores não têm tido palavras sinceras nem gestos de conforto ao povo. Eles sim dispersaram e torturaram todo o rebanho e o abandonaram aos lobos, ou o mataram para tirarem proveito dele, vendendo-o para manterem a vida. E acabaram com as pastagens deles, fazendo no lugar delas moradas de prazer e pequenos bosques para os seus ídolos. Sabeis vós quais são esses lobos? São as más paixões, os vícios que os próprios falsos pastores ensinaram ao rebanho, praticando-os eles mesmos em primeiro lugar. E sabeis quais são os bosques dos ídolos? São os seus próprios egoísmos, diante dos quais muitos queimam incensos. As outras duas coisas não precisam ser explicadas, porque é até clara demais a explicação. Mas que os falsos pastores assim façam é evidente. Eles não são mais do que uns ladrões que vêm para roubar, matar e destruir, para levarem as ovelhas para fora do ovil, para pastagens perigosas, ou conduzi-las para ovis falsos, que não são mais do que uns matadouros. Mas aqueles que passam para mim estão seguros e poderão sair para irem às minhas pastagens, ou tornarem a entrar nos meus repousos, e se tornarem robustos com os sucos santos e sadios, porque eu vim para isso, a fim de que o meu povo e as minhas ovelhas, até agora magras e aflitas, tenham a vida, e vida em abundância, vida de paz e alegria. Eu tanto quero isso que vim para dar a minha vida para elas, a fim de que as minhas ovelhas tenham a vida plena e abundante dos filhos de Deus. Eu sou bom pastor, e um pastor, quando é bom, dá a vida para defender o seu rebanho dos lobos e dos ladrões, enquanto que o mercenário, que não ama as ovelhas e sim o dinheiro que ele ganha para levá-las às pastagens, só se preocupa em salvar-se a si mesmo e as economias que ele traz na bolsa.
E quando vê que o lobo vem chegando, o ladrão foge, e só volta depois para apanhar alguma ovelha deixada ainda meio viva pelo lobo ou extraviada pelo ladrão, e matar a primeira para ele mesmo comer ou vender como sua, a segunda aumentando suas economias, e indo dizer ao patrão com lágrimas mentirosas que nenhuma das ovelhas se salvou. Que importa ao mercenário se o lobo agarra ou dispersa as ovelhas, se o ladrão faz entre elas uma depredação para levá-las ao açougueiro? Terá ele velado por elas? Quando estavam crescendo, ter-se-á afadigado para torná-las robustas? Mas aquele que é o dono e sabe quanto custa uma ovelha, quantas horas de cansaço, quantas de vigília, quantos sacrifícios esse as ama e toma cuidado delas, pois são o seu bem. Mas eu sou mais do que um dono. Eu sou o salvador do meu rebanho. E sei quanto me custa a salvação de uma única alma. E por isso estou pronto para tudo, contanto que salve uma alma. Ela me foi confiada por meu Pai. Todas as almas me foram confiadas por ele, com a ordem para que delas eu salve o maior número possível. Quantas mais eu conseguir arrancar da morte do espírito, tanto mais o meu Pai terá glória. E por isso eu luto para livrá-las de todos os seus inimigos, isto é, do seu eu, do mundo, da carne, do demônio e dos meus adversários, que as querem tomar para me fazerem sofrer. Eu faço isso porque conheço os pensamentos do meu Pai. E o Pai que me mandou fazer isso, porque ele conhece o meu amor para com ele pelas almas. E também as ovelhas de meu rebanho me conhecem e ao meu amor. E sabem que eu estou pronto para dar a minha vida, a fim de dar a elas alegria. Eu tenho outras ovelhinhas, mas elas não são deste ovil. Por isso elas não me conhecem pelo que eu sou. E muitas delas ignoram o que eu sou e quem eu sou. Ovelhinhas que há muitos dentre nós parecem piores do que umas cabras selvagens e consideradas indignas de conhecer a verdade, de ter a vida e o reino. Contudo, não é assim. O Pai quer também estas, e por isso eu devo aproximar-me também delas, fazer-me conhecido, fazer conhecida a boa nova, conduzi-las às minhas pastagens, reuni-las, e elas também darão ouvidos à minha voz e acabarão por amá-la. E haverá um só ovil sob um só pastor, e o reino de Deus ficará formado sobre a terra, pronto para ser transportado e acolhido nos céus, sobre o meu cetro e o meu sinal e o meu verdadeiro nome. O meu verdadeiro nome sou eu mesmo, é o que eu conheço. Mas quando o número dos eleitos estiver completo e entre hinos de regozijo se assentarem para a grande ceia das núpcias do esposo com a esposa, então é que o meu nome será conhecido pelos meus eleitos, que pela fidelidade a ele se terão santificado, mesmo sem terem conhecido toda a extensão e a profundidade do que é serem assinalados com o meu nome e premiados pelo seu amor a ele. Nem qual é o prêmio. Isto eu quero dar às minhas ovelhas fiéis, e isso será minha própria alegria. Jesus volta um olhar com um brilho de um pranto estático sobre os rostos que estão voltados para ele, e um sorriso lhe tremula sobre os lábios. Um sorriso de tal modo espiritualizado no rosto espiritualizado, que um calafrio faz vibrar a multidão que percebe o arrebatamento do Cristo em uma visão beatífica. E o seu amoroso desejo de vê-la plenamente realizada. Ele volta a si. Nossa, gente, ele está fazendo de tudo para ajudar as pessoas. Fecha por um instante os olhos, escondendo o mistério que sua mente está vendo e que os olhos poderiam trair, e continua. Por isso é que meu Pai me ama, ó meu povo, ó meu rebanho, porque é por ti, para o teu bem e pelo teu bem eterno que eu dou a minha vida. Mas depois eu a retomarei. Antes, porém, eu a darei para que tenhas a vida e o teu Salvador, que é a vida que tu tens. Eu a darei de tal modo que tu te alimentes dela, transformando-me de pastor em alimento e fonte, que darão alimento e bebida não por 40 anos, como para os judeus no deserto, mas por todo o tempo que durar este exílio nos desertos desta terra. Ninguém na realidade me tira esta vida, nem aqueles que amando-me com todo o seu ser merecem que eu a imole por eles, nem aqueles que me tirem por um ódio desmesurado e um medo estúpido. Ninguém me conseguiria tirá-la
se por mim mesmo eu não consentisse em entregá-la, e se o Pai não o permitisse, tomados ambos, o Pai e eu, por um delírio de amor pela humanidade culpada, por mim mesmo é que eu a dou, e tenho o poder de retomá-la quando quiser. Pois não é conveniente que a morte prevaleça contra a vida. Por isso o Pai me deu esse poder e o Pai até me mandou fazer isso. E pela minha vida oferecida e consumada, os povos se tornarão um só povo, o meu, o povo celeste dos filhos de Deus, separando-se por entre os povos, as ovelhas, os cabritos, e seguindo as ovelhas ao seu pastor no reino da vida eterna. Primeira vez que eu leio isso, eu já tinha falado disso em tudo quanto é lugar, nesses vídeos que eu tenho feito. Nossa, que loucura, gente. Que coisa, eu falei exatamente assim, né? Sobre Jesus ser o bom pastor e dar a vida pelas ovelhas. Que lindo, eu tô besta. E eu quero dar um testemunho, eu não consigo evitar. Ontem eu estava na catequese e eu estava falando igualzinho Jesus com os meninos. Com os meninos da catequese, com as crianças da catequese, eu falei igualzinho Jesus. Eu falei igualzinho Jesus. Nossa, eu tô emocionada. Nossa, tudo que saiu pela minha boca foi igualzinho como Jesus falou aqui nesse... Nossa, gente. Por isso que os meninos ficaram encantados na hora, porque era a palavra de Jesus saindo na minha boca para eles. Nossa, eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de testemunhar isso. Porque, nossa, eu tô emocionada agora, me deu uma emoção de lembrar a cena que Jesus fez, eu lembrar nesse momento, né? O momento que eu tava falando com as crianças lá, os catequizandos do Crisma, eu falando, né, na hora que eles estavam comentando sobre religião, né, que um monte de gente, né, não respeita a nossa religião e como que a gente, né, daí eu falei, como que vocês têm que falar com as pessoas que são de outra religião? Vocês têm que amar essas pessoas, porque elas também são também filhos de Deus, e Ele quer encontrar todos no céu. Então a gente tem que viver o amor. Eu expliquei como é o amor, que é o amor, ele está acima de tudo referente à religião. A religião é importante demais, mas só que a gente não pode ficar brigando por causa dela. A gente tem que ser amigo apesar dela. Aí explicando, né, bonitinho, de um jeito assim, bem explicadinho para eles entender, sabe? Nossa, eles ficaram tudo assim, nossa, é verdade e tal. E foi, nossa, eu me senti, nossa, igualzinho como Jesus está falando aqui, eu me senti na hora falando. Nossa, que lindo. E Jesus até agora falou em voz alta, voltando-se e em voz baixa, diz a Sidonias, chamado Bartolomeu, que ficou o tempo todo diante dele com o seu cesto de maçãs cheirosas. Tu te esqueceste de tudo por causa de mim. Agora certamente irás ser castigado e perderás o emprego, estás vendo? Eu te faço sofrer sempre. Por causa de mim perdeste a sinagoga e agora perderás o patrão. E que farei com tudo isso, se eu já te tenho, mestre? Para mim só tu é que tens valor. Eu deixo tudo para seguir-te, contanto que o permitas. Deixo somente que eu vá levar essas frutas a quem as comprou e depois fico contigo. Vamos juntos. Depois iremos ao teu pai, pois tu tens um pai, e deves prestar-lhe honra, pedindo-lhe a bênção. Sim, senhor, tudo como quiseres, depois ensina-me muito, porque eu não sei nada ainda. Nada mesmo, nem mesmo ler e escrever, pois eu era cego. Não te preocupes com isso, a boa vontade te servirá de escola. E se encaminha para tomar a estrada principal, enquanto a multidão fica comentando e discutindo e até brigando na incerteza entre os diversos pareceres que são sempre os de costume. Jesus de Nazaré é um possesso ou um santo? A multidão, em discordância, fica discutindo enquanto Jesus vai se afastando. E assim termina essa gloriosíssima visão. Fiat!